Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe um assunto maravilhoso que eu tenho certeza que tu ainda tem um pouco de dúvida sobre isso e a partir desse vídeo tu definitivamente não vai ter mais nenhuma dúvida em como ler o rótulo dos alimentos. Como vocês podem perceber, eu tô num fundo aqui diferente, totalmente branco. E aí, você já pega papel, caneta e se prepara porque hoje eu vou ir deixando ao longo do vídeo algumas informações nesse fundo branco. Então, se tu achar pertinente, já pega o papel e a caneta e vai fazendo as tuas anotações, tá bom? Bora pro vídeo! Então, gente, para começar esse vídeo, eu tive a ideia de trazer esse assunto para vocês porque hoje em dia a gente tem muita opção de alimento industrializado e recentemente muita opção de alimento saudável industrializado. Então, cada vez mais a gente precisa se deter de informações a respeito de como ler o rótulo desses alimentos. A gente sabe que hoje no nosso país existe legislação vigente que regulariza a rotulagem dos alimentos, né? E existe várias coisas que a gente precisa estar atento na hora de escolher alimentos. E vamos começar com a primeira delas, que é... Primeira questão é a tabela nutricional. A tabela nutricional nada mais é do que esta gradezinha aqui, onde a gente tem as informações principais daquele alimento. Ou seja, ali a gente vai saber qual é a quantidade de carboidratos, proteínas, sódio, vitaminas, minerais, enfim, uma série de nutrientes que vai nos indicar ali como esse alimento é composto, né? De que proporção de cada um desses nutrientes o alimento é composto. Porém, a gente precisa se atentar a algumas questões nessa tabela nutricional. A primeira delas é o tamanho da porção. Muitas vezes, alguns alimentos de determinadas classes alimentícias, eles vêm descritos com uma porção que não é realmente a porção que a gente vai consumir. Como, por exemplo, muitas pessoas adoram bolacha recheada, mas a partir do momento que a gente começa a comer bolacha recheada, você vai comendo, e quando vê, passou o número da porção ali. E às vezes você pode até olhar no rótulo, na tabela nutricional, e pensar, nossa, mas tem tudo isso de caloria? Ou não tem nada isso de caloria, tem bem pouca caloria? Então a gente precisa se atentar para que esse tipo de dúvidas não aconteça. Então, a porção do alimento vai estar descrita em gramas e também em medida caseira. Essa medida caseira, ela se manifesta através de tantas unidades ou 2,5 unidades, entende? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei para você sobre a bolacha recheada, pode aparecer 3,5 unidades, 4 unidades. Então, você tem que ficar atento a essa porção. Por quê? Alguns alimentos, eles não têm a tabela nutricional descrita em formato de grade, tem descrita em texto corrido. Então, às vezes, aparece o valor da porção padrão, né, que é descrita por legislação, e também aparece o valor da porção de consumo habitual, né? Então, por exemplo, assim, às vezes determinado alimento ele tem a porção de 100 gramas, mas a de consumo habitual é cerca de 30 gramas. Então, ele aparece esse 30 gramas em negrito, a quantidade de calorias correspondentes a 30 gramas em negrito, e aí você tem que ter um pouco mais de atenção para ler essa parte da informação nutricional. Então, não se esqueça, a partir do momento que você pegar o rótulo da embalagem, procurar a informação nutricional, olhar para a parte do tamanho da porção, é muito importante você ler com calma e com atenção para que você consiga entender de fato que a porção que você vai consumir daquele alimento corresponde a determinado valor calórico de carboidratos, proteínas, sódios, enfim. Item número 2, ingredientes. Os ingredientes, eles ficam fora dessa tabelinha da informação nutricional e geralmente são descritos em formato de texto. Esses ingredientes, eles sempre estarão listados do mais abundante no alimento para o menos abundante no alimento. Então, a ordem em que eles estão descritos tem um porquê, faz sentido,
Porque o primeiro ingrediente sempre vai ser o que mais contém naquele alimento. Como, por exemplo, na lista de ingredientes do pão integral, por exemplo, a gente prefere aqueles pães onde o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral. Já em alguns outros pães que se dizem integrais, o primeiro ingrediente às vezes não será farinha de trigo integral, e sim farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, é um detalhe que às vezes faz a gente errar na escolha do produto, porque a gente não detém dessa informação. Mas é bem importante você sempre estar atento a isso. Então, nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês aqui do lado, é um pão onde o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral e o segundo já é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, gente, esse já é um pão onde o primeiro ingrediente, ou seja, tem muito mais farinha integral do que farinha de trigo normal, que seria essa farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Outro detalhe importante sobre a questão da lista de ingredientes é que você tenha em mente que quando você vai escolher um alimento, você precisa ler essa lista de ingredientes e também precisa, a partir dela, tomar decisões. Essas decisões serão baseadas no quanto você conhece aqueles ingredientes que estão descritos ali. Então, se você começa a ler o alimento, né, a lista de ingredientes, e você começa a não identificar alguns ingredientes, é importante que você repita essa leitura em outros alimentos da mesma classe, né, ou alimentos que substituem aquele que você estava lendo, para que você consiga achar um alimento onde não tenha tantos desses nomes diferentões descritos. Na maioria das vezes, quando a gente começa, né, a ler a lista de ingredientes e não identificar esses ingredientes como ingredientes consumíveis, né, não é aquele ingrediente que tu vai no mercado e tu vai comprar para consumir, né? Um cloreto de alguma coisa, algum conservante, né, alguma coisa do tipo, não é algo que tem lá na prateleira do mercado para você consumir. Então, a gente subentende que você não vai pegar um alimento e levar para sua casa onde contém esses ingredientes. Porém, é importante também ressaltar que alguns desses ingredientes, eles não apresentam um malefício significativo a ponto de você não levar esse alimento para casa, tá? Então, é importante sempre você ter um nutricionista para que ele possa te orientar nesse sentido. Ah, Nutri, todos os pães que eu li lá no mercado, o rótulo dos pães, todos eles possuem conservantes. E sim, todos os pães possuem conservantes, porque o pão, para durar na prateleira, ele precisa de algum tipo de conservante. Às vezes, eles não apresentam danos significativos à tua saúde, a ponto de você não consumir determinado alimento. Então, é importante a gente ter esse discernimento e ter essa informação, procurar profissionais competentes que eles vão poder te passar essas informações para que tu faça as melhores escolhas possíveis. Então, recapitulando sobre os ingredientes, a gente precisa ler eles, ter noção de que eles vão estar apresentados em ordem, né, de maior quantidade para menor quantidade, e também identificar, às vezes dá até um Google naqueles ingredientes que são super diferentes, que a gente não faz a mínima questão do que são. Tópico número 3, informações de alérgenos. Então, gente, todo o alimento ele precisa conter essas informações. O que acontece muito hoje em dia na indústria é que alguns equipamentos, alguns maquinários na indústria de alimentos, eles são usados para diversos tipos de alimentos, né? Então, geralmente, no pão, né, que a gente estava comentando, a gente precisa observar. Por quê? O maquinário da indústria de panificação, às vezes, é reutilizado com outros alimentos, como, por exemplo, um alérgico a nuts, né? Ele vai consumir um pão, porém, já está descrito ali no rótulo da embalagem desse pão que pode conter alérgenos, né? Pode conter traços de castanhas, amêndoas, enfim. Então, essa pessoa que é alérgica às nuts, ela vai ter que cuidar muito mais, né, no rótulo dos alimentos, se essa indústria específica desse alimento, né, desse produto que ela tá lendo o rótulo, ela faz essa reutilização do maquinário.
porque tem muitas pessoas que elas não são simplesmente só alérgicas, elas são muito alérgicas, então tem que tomar esse tipo de cuidado. Todo alimento ele precisa conter e geralmente tem essas informações, então você fica bem atento a isso. Se você procurar aí em questão de 5 minutos na sua casa, você pode achar essa informação do rótulo dos alimentos. Tópico número 4, percentual de valores diários. O que é isso? Ele fica ali dentro da gradezinha da informação nutricional, no canto direito de quem lê. E ali, gente, está o percentual de quanto aquele nutriente em específico ele contribui numa dieta baseada em 2.000 calorias por dia. Então, por exemplo, você está consumindo um pão e tem um valor ali de, vamos chutar aqui, 10%, tá? Aquele valor, 10%, corresponde a 10% de 2.000 quilocalorias. Então, aquelas informações daquele cantinho, elas servem para que você tenha uma noção de quanto por cento daquilo corresponde da minha ingestão de todo dia. Essa informação, ela vai ajudar para que tu consiga contextualizar ali no teu dia se aquela ingestão ela é muito alta ou muito baixa, né? Quando a gente compara essa informação ao restante da tua alimentação do dia. Então, se tu consome uma bolacha, traquinas, e aí o carboidrato está descrito como 10%, já é um valor significativo, porque você tem todo o restante do dia para poder consumir com outros alimentos. Quinto e último item muito importante de ver no rótulo dos alimentos é a data de validade. Parece óbvio, mas a gente não tem, às vezes, o hábito de ver a data de validade dos alimentos. Existem muitos alimentos que eles não impactam em cor, em aroma, em textura, quando já passaram da data de validade. Então, acaba que a gente pode se confundir na hora de comprar o alimento e comprar um alimento já em processo de deteriorização. Então, gente, cada alimento que você pega na prateleira do mercado, você precisa olhar a data de validade para poder entender se você está levando para casa um alimento que você vai ter um tempo ainda para uso ou se ele já está simplesmente nas últimas horas de vida dele. Pontos importantes que você precisa cuidar também no rótulo dos alimentos é aqueles alimentos que eles apresentam algum tipo de restrição de nutrientes, lights, diets. Esses alimentos geralmente eles são lights em alguns nutrientes, não todos. Então, às vezes você está procurando um produto baixo em gordura e aí você compra um produto light. Só que esse produto light em específico ele é light em açúcares. Então, isso é importante que você tenha noção e consiga visualizar na informação nutricional para que você não seja enganado na hora da compra. Outra coisa, né, que a gente pode perceber no alimento é quando ele diz rico em proteína. Mas é rico em proteína baseado no quê? Em qual informação que ela é rica em proteína, né? Às vezes, a gente, inclusive, ultimamente eu fui no mercado aqui da minha cidade, verifiquei iogurte natural de uma marca em específico. Eles tinham lançado uma versão do iogurte natural, 2 ingredientes, rica em proteína. Daí eu pensei assim, bom, vou dar uma olhada no rótulo. Inclusive, vou até deixar aqui do lado, se eu achar esse rótulo pra vocês. Vou olhar no rótulo pra ver se tem realmente diferença significativa. Porque o iogurte natural, ele custava em torno de R$3. E esse outro iogurte, ele custava em torno de R$10. Então, era uma diferença bem grande. Fui fazer a análise do rótulo do produto e ele tinha uma diferença, assim, ó, mínima de proteína. Então, não fazia sentido nenhum, né? Eu comprar um produto que custava cerca de, assim, ó, muito mais do que esse produto que eu já estava habituada a comprar, né? Só que às vezes se a gente vai no mercado e acaba não prestando atenção nesses detalhes, a gente acaba pagando muito mais caro e comprando um produto que ele nem tem muito benefício assim. Não faz sentido a gente comprar aquele produto, sabe? Então é importante a gente ficar sempre atento nessas informações mínimas. Porque, gente, o rótulo do produto ele tem muita informação. Se a gente não estiver atento sempre, não ir no mercado com calma, olhar as coisas com calma, a gente vai cair muito esse lado. Gente, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês com as informações que eu trouxe. E lembre-se, vá com calma ao mercado,
leia o rótulo dos alimentos. Se for necessário, na hora, pega o celular, dá uma investigada, o porquê daquela informação. Marca a tua consulta, porque consultando comigo, tu vai ter o meu livre acesso ao meu WhatsApp. E ali a gente pode trocar esse tipo de informações. Inclusive, eu troco sempre essas informações com os meus pacientes para que eles consigam escolher alimentos que fazem sentido com o plano alimentar deles, né? Porque às vezes tá um alimento descrito ali no plano alimentar, aí na hora de ir no mercado a pessoa não presta tanta atenção assim e acaba comprando um alimento que não faz sentido dentro daquela prescrição dietética. E, gente, não se assustem, porque a leitura do rótulo, ela pode parecer complexa? Pode. Ela é muitas vezes complexa? É, mas ela é complexa para quem não tem esse hábito. Então, vai favorecendo com que esse hábito esteja presente na tua rotina de compras aí do supermercado. Às vezes, se tu tem um tempinho livre, tá ali mexendo no celular, procura informação sobre isso, dá uma investigada, porque é muito importante, é indispensável quando a gente quer cuidar mais da nossa alimentação, fazer essa leitura detalhada do rótulo dos alimentos. Eu espero que essas dicas tenham sido muito úteis para vocês, que façam sentido na rotina e no dia de vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, enviar para aquelas pessoas que vocês sabem que vão adorar saber dessas informações. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!